E essa tempestade eu tive que enfrentar. Essa tempestade eu tive que orar. Essa tempestade eu tive que fazer algo para que Deus, contemplasse aquilo que eu estava passando. E eu, meu pai, minha mãe se reunimos e a gente ficou em oração, a gente ficou com os louvores da harpa, a gente ficou com a Bíblia. Foram 7 dias de campanha, que eu abri na minha casa, de oração, de jejum também, que eu saiba, nem me lembro muito bem, mas eu lembro que eu fiz um devocional dentro da minha casa. E nesse devocional eu pude vencer a depressão. E eu tomei calmantes, eu fiz um tratamento certinho com os médicos também, mas chegou o tempo, chegou a hora de eu receber a minha vitória, de eu receber a minha bênção. Então, a gente tem que ter fé, porque a palavra fala em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Os homens do passado, eles passaram muitas coisas, todos eles passaram algo difícil, mas eles enfrentaram, eles se colocaram de pé, mas Deus deu a força para eles, Deus levantou eles. E quando a gente vê essa palavra, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, quando a gente fala a palavra águas, representa também as provas, representa também as lutas, representa também as dificuldades. E essa palavra água, que nem o barco lá, o barco também estava nas águas. Ele estava no meio das águas. E muitas vezes nós nos encontramos assim, não vê a saída, porque se um barco estiver lá na água, e ele for tentar afundar, as ondas açoitar o barco, você não vê saída. Por isso que a palavra fala assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. É o Senhor falando conosco. Então Deus, Ele é conosco, O Senhor está comigo, Ele está contigo. E aqui a palavra fala, quando pelos rios, eles não te submergirão. Agora, quando a gente olha a palavra rios representa algo mais brando, Algo que não vai ter tempestade, algo que não vai ter aquilo que não vai ter ondas, porque não é um mar, não é um lugar extenso de água, mas é rios. Rios é pouca água, mas assim mesmo, se você passar, que tá falando aqui, por essa prova, por essa luta, seja uma enfermidade, seja algo no seu casamento, ou com seu filho, ou com a sua família, seja o que for, a palavra tá falando assim, quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, nem assim você vai afundar. Mesmo passando pelos rios, você não vai afundar. Porque aqui a palavra fala, quando passares pelo fogo, não te queimarás. A palavra fogo, glória a Deus, a gente vê lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados numa fornalha de fogo. E eles também passaram pelo fogo. Só que eles creram no Deus deles, Eles creram no nosso Deus, que é o nosso Deus, O Deus deles é o nosso Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus que está em cima dessa terra conosco. Ele está pelejando por nós. Quando a gente olha para a palavra de Deus em Crônicas 20, a palavra fala que esta peleja não teremos que pelejar. Que o Senhor já está pelejando. Não temas, Não temas. O Senhor manda nós falar. O Senhor fala conosco através da palavra. Não temas. Quantos não temas tem na Bíblia? Então o Senhor mostra para nós nessa tarde que nós não podemos temer, que nós temos que confiar, que nós temos que crer, nós temos que continuar firme na presença do Senhor, orando, buscando, lendo a Bíblia, jejuando, consagrando. Não podemos desistir da caminhada. Mesmo que você esteja na tua casa, mesmo que você esteja no teu trabalho, seja onde eu for, o Senhor está falando com você nessa tarde através da palavra. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. E o que representa fogo? Representa uma prova, de fogo. Uma prova a qual parece que você vê, parece que não vai ter fim. É como o mar. O mar você vê uma imensidão muito grande. Você não vê o fim do mar. Você não vê. Mas só que o Senhor Deus, Ele está com você no barco. Ele está com você, nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade. Que para você hoje, você olha, você fala, parece que eu não vejo a saída. Mas tem a saída. Tem.
Deus vai dar a saída. Como eu estava com aquela depressão, chegou a hora de eu cantar o hino da vitória. Chegou a hora de canto e demanais, de eu falar do grande amor de Deus. Chegou a hora de eu fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então não é diferente na tua vida nessa tarde. Para tudo o Senhor tem um propósito, como Eclesiastes 3 fala. Para tudo o Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito. Né? Aqui o Senhor tem um tempo, e nesse tempo o Senhor tem um propósito, e nesse propósito Ele quer usar você. Nesse propósito Ele quer que você se entregue. A palavra fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará.